E aí, rapaziada, tudo bem? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano e vamos fazer o pós-jogo desse empate em 0 a 0 entre São Paulo e Sport, estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado, que desagradou, né? Deixou a desejar, né? Temos que ser muito bem sincero e honesto, né? Em primeiro lugar, peço desculpas pela qualidade técnica do vídeo. Estou usando um equipamento novo aqui que eu comprei, mas ao que tudo indica, a câmera não é Full HD como se prega, então tá ajudando com a noite, né, com a madrugada. Já estamos gravando esse vídeo na madrugada do domingo, dia 30. Com a iluminação artificial, a imagem não tá lá, essas coisas. Mas é o que temos para hoje, né? Você sabe que o Avante Meu Tricolor é conhecido pela sua precariedade nos equipamentos. Por isso que a gente precisa tanto da ajuda de vocês, não é mesmo? É... Falando em ajuda, já vou pedir para que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo com toda a coletividade São Paulina, ative o sininho para receber as notificações. Os vídeos estão bombando, agora com a câmera nova, quem sabe a gente não aumente aí nosso número de vídeos diários, nosso número de produção audiovisual, vamos ver, né? Lembrando que é de graça, você não gasta nada e ajuda a gente a ser mais propagado, difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada como é YouTube. Se você quiser e se você puder, existem as opções, né, de fazer aqui uma doação aqui para o nosso trabalho, para ajudar a gente a ficar, vamos dizer assim, a ter um comprometimento maior com o projeto, né, comprar novos equipamentos. Muito obrigado a quem ajudou a gente até aqui, que possibilitou isso. Então, tá aqui o QR Code na tela, você aponta com o aplicativo do seu banco, faz a sua doação no valor que você quiser, todas elas são muito bem-vindas. Ou você vira membro do canal aqui, R$ 7,99 por mês. Também tem o nosso Apoia-se, na descrição do vídeo tem o link. Lembrando que assinando o Apoia-se ou virando membro aqui do canal, você ganha a possibilidade de entrar no nosso grupo de WhatsApp, né? O grupo dos Avante Lovers, onde está toda a equipe lá, enfim. Para você poder falar de São Paulo o dia inteiro. É uma recompensa pequena, mas é o mínimo de agrado que a gente pode te dar em troca do apoio aí ao nosso projeto, não é mesmo? Deixa eu vir aqui mais pro meio. Pronto. Em primeiro lugar, peço desculpas pelo horário que esse vídeo está saindo, porque hoje foi bem corrido, né? O trabalho pós-jogo aí. Os vestiários realmente foram muito bem agitados, né? Ainda bem, né? Quase tudo que o Zubeldia falou foi aproveitável no sentido jornalístico da coisa, né? E o Zubeldia tinha muito o que falar, né? Evidentemente, hoje os colegas fizeram perguntas muito boas para ele, apertaram ele realmente diante desse tropeço do São Paulo contra o Sport. As respostas foram boas na medida do possível. Eu achei que ele deu uma canastrada quando ele quis falar da base ali, né? Encarnou um personagem meio um pouquinho irritado com a insistência dos colegas em saber por que a base não joga, enfim. Dando basicamente o jogo de ontem, né? O vídeo está sendo gravado no domingo, dando basicamente a entrada dos dois meninos ali como justificativa, enfim, vamos falar tudo sobre isso certinho, só dando essa explicaçãozinha mesmo, porque que não, os nossos pós-jogos não saem imediatos, porque a gente tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho para fazer e é complicado, né, rapaziada? Então, na hora que der, a gente para aqui, vem aqui gravar. Eu sei que tem um público mesmo que pequeno é fiel, desculpa o termo, você que é associado ao rival, mas o público sempre, nosso público é pequeno, mas gera muito engajamento, tá? Se consome muito. Eu vi que pô, deu uma boa audiência lá, um vídeo de 3 horas analisando o elenco completo de São Paulo, que eu gravei com o Márcio, e pô, teve uma resposta super positiva, muito obrigado. Era para ter feito cortes, mas enfim, o tempo é o inimigo da perfeição, já dizia o poeta, não é mesmo? Tá, vamos lá, né, gente? Eu acho que eu já dei um briefingzinho ali aqui mesmo no YouTube ou nas redes sociais aí, né? Siga a gente nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição, as minhas redes
Rafael Emiliano com 2 Os no final, o Rafael Emiliano você vai achar aí. Eu já dei um briefzinho, né, do que logo que acabou o jogo, gravei ali uma coisa curta, 1 minutinho ali, dizendo que a batata tá assando, né? A frigideira tá assando e evidentemente com a saída do Dorival Júnior, é, o trabalho do Zubeldia parece que não vai ter uma vida muito mais longa, não, né? É um cenário que, pelo terceiro ano consecutivo, São Paulo vive. São Paulo não convence no Campeonato Paulista, acaba eliminado do Campeonato Paulista, dá esse tempo que sobra, né, entre o término do estadual e o começo do Brasileirão, e depois quando começa o Brasileirão, as rodadas, o padrão de jogo do São Paulo decai consideravelmente, e aí o São Paulo acaba optando pela troca, meio que perdendo o tempo pós-estadual, onde ele teria um prazo, vamos dizer assim, para o novo treinador que chegar é, ter poder, enfim, trabalhar, conhecer melhor as peças, conhecer melhor o elenco, tentar ver a melhor forma de escalar o time, né? Mas não é o que vem acontecendo, né? Basicamente, nos últimos 2 anos foi assim, com o Rogério Ceni em 2023, com o Carpini em 2024 e, ao que tudo indica, em 2025 vai ser o Zubeldia. E isso é uma opinião, tá? Não é uma informação. Eu acho que o Zubeldia não vai ter uma vida longa. O elenco, o trabalho dele parece que está derretendo. Esse é o termo que eu usei. Esse é o termo do título do short que está aqui no YouTube, que está nas redes sociais, né? É um trabalho em derretimento. E hoje ficou meio que escancarado isso. Sem o Lucas e sem o Oscar, o São Paulo não jogou, né? Mas principalmente no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, a gente veio aqui falando durante toda a semana que ele vinha treinando o esquema com 3 zagueiros, que foi o esquema com o qual ele encerrou o Campeonato Paulista, foi o esquema com o qual ele jogou os 3 últimos jogos do Campeonato Paulista, foi o esquema que ele ganhou do São Bernardo, foi o esquema que ele ganhou do Novo Horizontino, foi o esquema que ele fez um jogo parelho com o Palmeiras, né? Todo mundo sabe, né? O São Paulo acabou sendo roubado contra o Palmeiras. E nada mais natural, entretanto, né, que ele repetisse a fórmula, né? E foi o que ele treinou, foi o que a gente noticiou aí ao longo da semana, que esse foi o esquema que, ao que tudo indica, ele escolheu. Só que para mim, quando ele perde o Oscar, né, uma contusão anunciada ontem, né, no treino de ontem, apesar do Alexandre Grispet, meu amigo lá do Anotações Tricolores, ter chamado a atenção que já fazia alguns dias que o Oscar não aparecia nas imagens de treinamento. Mas como a gente não tem acesso e a gente depende não só do material que é divulgado pelo próprio São Paulo, como também das informações, das fontes que a gente tem no CT da Barra Funda, às vezes acontece, né? Uma coisa básica e banal como a escalação, como contusão de jogador, quando o clube quer esconder, o clube esconde. E foi o que aconteceu, né? A contusão do Oscar foi avisada na sexta-feira. Mesmo que durante a semana ele já não estivesse treinando, a gente não sabia, né? Então, sem o Oscar, já eu mesmo, na matéria da escalação, né, da sexta-feira, já antecipei essa hipótese do que poderia acontecer hoje. Só que eu acreditava que ia ser que o Alisson, na verdade, seria o substituto do Oscar nessa função de segundo volante, mas sem ser segundo volante. De certa maneira, ser o MC aí, galera do FIFA sabe do que eu estou falando, né? Ser o cara que joga à frente do volante para fazer essa distribuição de jogo com um ataque formado por Luciano e Caleri. Mas eu ainda imaginava que ele fosse, como eu coloquei no texto lá, eu imaginava que ele fosse entrar com o Ferreirinha, porque ele chegou a trabalhar com o Ferreirinha nos 11 iniciais durante a semana. Não foi o que a gente viu. O que a gente viu, por mais que a possibilidade de entrada do Marcos Antônio já tivesse sido aventada ali na matéria de escalação, mas a gente viu uma proposta de jogo do São Paulo, uma propositiva de jogo do São Paulo no desenho tático dentro de campo, muito complicada, né? Muito difícil, né? Porque o Ferrarese, que era quem vinha fazendo o papel de zagueiro nessa linha de 3 pela direita, e tanto ele quanto o Alan Franco pela esquerda, que se adaptou muito bem. Eu aqui, quem viu, quem teve a coragem, né, de assistir as 3 horas lá da análise do elenco, o jogador que eu mais elogio do elenco do São Paulo é o Alan Franco, né? Com a saída de bola para a esquerda, sendo que meio que um substituto ali espiritual do Beraldo, né? Do Beraldo que tanto brilhou ali, desempenhando essa função, né?
ele opta pelo Sabino. Então entra o Sabino para ser esse zagueiro pela esquerda, o Alan Franco joga centralizado, e aí a primeira grande burrada, né? Porque deixar o Arboleda na direita para fazer essa saída de jogo. E todo mundo sabe que é a maior deficiência do Arboleda, é o maior problema que o Arboleda tem, né? Então, assim, eu já destaquei aqui inúmeras vezes nos jogos contra o Palmeiras, é a prerrogativa de jogo do Abel Ferreira, por exemplo, para enfrentar o São Paulo. Marca todo mundo, deixa o Arboleda com a bola, porque o Arboleda é o que menos sabe fazer com ela. E aí o técnico apostou nisso. Foi o primeiro erro para mim. O segundo erro para mim foi nas laterais, né? Ele encerra um Paulistão com o Enzo Dias jogando muito bem, sendo o segundo jogador mais importante do São Paulo ali na disputa do estadual, e da volta do Igor Vinícius. Sendo que o Cédric estava dando conta do recado. O Cédric deu a impressão para a torcida, que já não gosta muito do Igor Vinícius, de que o São Paulo tem uma solução para a lateral direita. Não, ele entra com o Wendel, entra com o Igor Vinícius. Né? E aí vamos pro meio campo, que na verdade, assim, tudo que eu apurei, ou que meio que eu tinha como uma ideia do que ele ia colocar em prática, ele fez diferente. Na verdade, o Alisson joga recuado, e os outros dois volantes, o Luiz Gustavo, voltando de contusão, reassumindo o posto titular, faz esse jogo pelo lado esquerdo, e o Marcos Antônio pelo lado direito. A posicionamento do Alisson como o primeiro volante, mas o cara que tem a amplitude, que faz a saída de jogo junto com os três zagueiros, não deu certo, não funcionou. E eu já falo dos outros dois, mas é porque no primeiro tempo foi muito categórico isso. O primeiro tempo foi basicamente um São Paulo, em que o Sport deixou a bola com o São Paulo, como praticamente todos os adversários do São Paulo fazem, né? E ali anulou as válvulas de escape do time. Então ficou os três zagueiros com o Alisson rodando, tocando, segurando, posse de bola, toque, tentando abrir uma brecha. E não conseguia. Só conseguia com um jogador, que foi um dos destaques da partida, na minha opinião. Você pode discordar, né? Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, o que você achou do time. Que foi o Marcos Antônio, né? Eu fui um crítico pesado do Marcos Antônio pelo primeiro trimestre que ele desempenhou. O Marcos Antônio fez uma partida muito boa. O Marcos Antônio parece ter encontrado ali a função tática dele dentro do time do São Paulo. O Marcos Antônio foi muito bem. O Marcos Antônio conseguiu criar espaço. O Marcos Antônio conseguiu quebrar linhas. E foi a única coisa que funcionou no São Paulo durante esse primeiro tempo. Tanto é que resultou no lance capital do jogo. Logo na primeira jogada. O Marcos Antônio consegue fazer a saída de jogo pela direita, passa pela marcação, acha o Luciano livre dentro da área, e o Luciano toma o rapa do Dudu Queiroz. Existe muita discussão aí no pós-jogo que eu fui perceber, eu ali escrevi um relato, para mim foi pênalti, mas existe muita discussão se foi ou não foi pênalti, tá? De que o Luciano não sofreu uma carga suficiente pela falta. Mas assim, na minha opinião, a plástica da jogada, né? A forma como o Duqueiroz, sim, ele mesmo, ex-Corinthians, né? Eu até brinco lá no vídeo imediato do pós-jogo, no vídeo de intervalo, né? Aquele, né? A forma como ele chega no lance já entrega a penalidade, né? Existem meios e meios de você chegar, existem meios e meios de você dar o bote, e ele se deu uma carga potencial para a queda que o Luciano deu, não sei, não sou físico, não sou médico, mas a forma como ele chegou, para mim, já induz a arbitragem a marcar o pênalti, mesmo com o VAR. Então, não houve erro de arbitragem, na minha opinião. Isso foi no minuto 1 do jogo. Tudo poderia se desenhar de maneira diferente se o Caleri na cobrança não tivesse isolado a bola. E aqui a gente tem que fazer um parênteses a respeito do Caleri, do desempenho do Caleri no jogo. O Caleri tá muito mal, né? Eu tava conversando com o Márcio aí pelo WhatsApp aí no pós-jogo. O Márcio foi lá no Morumbi, né? Daqui a pouquinho tá subindo um videozinho que ele gravou lá com a opinião dele, ele lá vendo em loco, né?
e pelo menos pela televisão, pelo rádio, que são os meios que eu escuto o jogo quando eu vou fazer jogo, né? Deixo a imagem, coloco a narração de rádio, até porque eu gosto muito dos comentaristas de rádio, já disse isso aqui em outros vídeos, né? Para mim, a perspicácia e a visão de jogo que os comentaristas de rádio têm, a forma como eles transmitem, me ajuda muito na escritura do relato de jogo, para trazer um relato mais fidedigno. Né? Para mim, eles veem o jogo de uma maneira muito menos superficial do que os comentaristas de televisão. E eu não minto para vocês, a maioria do tempo a gente passa aqui digitando, a gente passa com a cabeça baixa, a gente está aqui ouvindo, né? Nem tanto prestando atenção no visual do jogo. Então, por isso que eu também demoro para gravar pós-jogo de opinião, porque eu vou rever algumas jogadas, eu vou rever alguns lances que passaram batido, ou que eu vou ler depois de um relato dos colegas, ou no meu próprio relato. Mas foi assim mesmo, como que não foi? E no caso do Caleri em específico, cara, o Caleri pra mim tá parecendo um jogador de várzea. Né? Sabe, centroavante de várzea, de time de várzea, pesado, sem saber se movimentar, sabe, perdendo bote pra zagueiro, sabe, saindo de posição porque não tá conseguindo jogar, tá canelando na bola, tá horrível, né? Não sei o que se passa com o Caleri, mas acho que tá na hora do Zubeldia pensar seriamente em alterações, dar mais chances pro André Silva, porque realmente, assim, o primeiro tempo foi um terror, foi um time que não conseguiu atacar pelos lados, os dois alas muito maus, o Wendel menos pior, verdade, o Wendel tentando costurar, mas perdido taticamente falando, não fisicamente ele tá bem, estava bem no jogo, na proposição de jogo dele ali, no que ele queria fazer, sabe o que fazer com a bola, só que taticamente, dentro do esquema tático que o São Paulo implementou para o jogo, ele não sabia muito se ele ficava lá na frente realmente, se ele tinha totalmente as liberdades de ala, se ele voltava para marcar, isso. Sem a bola, o Wendel não soube jogar direito. Né? Enquanto o Igor Vinícius dispensa maiores explicações. O Igor Vinícius de sempre, com as suas qualidades de sempre. E o primeiro tempo foi categórico disso. Foi um time perdido, com um ataque perdido. Né? Eu falei pro Márcio, a minha opinião é muito simples. O Caleri matou o jogo do Luciano, porque o Luciano tinha que sair para ajudar a buscar a bola. Né? O Luciano não jogou de costas para a zaga. Né? Assim, o Luciano não conseguia receber um bom passe, um passe colocado. Né? E muitas das vezes que ele pega essa bola e tenta costurar, ele não tinha companhia de ataque, porque o Caleri estava nulo do jogo. O Caleri parecia um jogador de várzea. Não parecia um jogador profissional, um centroavante profissional, um cara que a gente sabe a qualidade que tem e que talvez se não for tão grande assim, é um cara que sabe se posicionar, um cara que sabe segurar a zagueira adversária. E hoje não teve. Então, assim, o primeiro tempo encerrou com o Rafael fazendo mais defesas que o goleiro do Sport, propriamente dito, porque o São Paulo basicamente só perdeu o pênalti, teve uma ou outra chance ali que não deu em nada. E enquanto os caras, obviamente, talvez estudando a forma como o São Paulo joga, quando tomavam a bola, e uma ou duas, três vezes ali conseguiram articular o seu jogo de ataque para sair cara a cara com o gol e exigir boas defesas do Rafael. Uma até, eu coloco no relato, uma até foi marcada impedimento, mas talvez tenha sido impedimento no rebote, porque quando o Pablo, sim, ele mesmo, em São Paulo, chuta, acho que é o primeiro grande lance de perigo do esporte no jogo, né? Ele está em condições, ele claramente está em condições, e o Rafael faz um milagre, porque era lance para gol, né? No segundo tempo, quando o clima já estava muito quente pelos lados do Morumbi ali, né, com a torcida, né, o Zubeldia muda, o Zubeldia abre mão dos três zagueiros, né, coloca o Ferreirinha em campo, isso dá um gás, dá uma dinâmica maior para o time de São Paulo, por mais que o Ferreirinha também é outro que esteja atravessando uma fase lamentável, né, a gente tem que ser sincero aqui, né, o Ferreirinha também é um cara, hoje nem a individualidade ele teve, mas a entrada dele, a saída dos três zagueiros, afogou um pouco o meio campo. Luiz Gustavo voltou para fazer essa recomposição defensiva no lugar do Alisson. O Alisson voltou a ser o Alisson que a gente conhece, né? Jogando à frente do Luiz Gustavo e ajudando na distribuição de jogo. O Marcos Antônio, repito, o melhor em campo, dos dois times, inclusive, tá? Foi o melhor do jogo, né? O Marcos Antônio fazendo essa movimentação, conseguindo quebrar a linha, conseguindo, ajudando na articulação. Claro que ele não tem a qualidade que tem o Oscar, claro que ele não tem a qualidade que tem o Lucas,
Então, ele fazia na medida do que era possível, do que a qualidade dele permite. Que é esse cara que com um pouco de correria, um pouco de leveza no toque de bola tal. Só que pela direita, o Igor Vinícius, o elemento nulo. Só que pela esquerda entra o Enzo Dias, né? Que não deveria ter começado no banco. O Enzo Dias hoje é o lateral com o status titular do São Paulo. É o cara que é o melhor lateral esquerdo do São Paulo hoje. Hoje. Pelo que apresentou em campo, pelo que jogou no Campeonato Paulista. É um cara que está ambientado, tá entrosado, sabe o que fazer. Sabe taticamente como se portar com e sem a bola, com os companheiros, com a movimentação dos companheiros, coisa que o Wendel não sabe até agora. Tu falou que o Wendel é um mau jogador. O Igor Vinícius não, eu acho um mau jogador. Mas o Wendel não. O Wendel sabia ali. O Wendel sabe do riscado. Só que no time atual do São Paulo, o Enzo Dias está mais habilitado, está mais entrosado. E de fato a entrada do Enzo Dias, a entrada do Ferreirinha, dão essa malemolência maior pro São Paulo. E que é completada quando os meninos entram. Quando o Matheus Alves entra. Quando o Lucas Ferreira entra. Aí o São Paulo cria volume de jogo. São Paulo consegue aparecer com ótimas chances. Tem 15 minutos, 16 minutos ali iniciais do segundo tempo de pressão total em cima do Sport. Conseguiu uma jogada em contra-ataque, no vacilo do Arboleda, em que o cara entra livre da área, chuta cruzadinho ali, mas via de regra. São Paulo criou melhores oportunidades e obrigou o Sport realmente a se retrancar de vez. O Sport não iniciou o jogo retrancado, né? Porque nem precisava, né? Porque nem precisava. O que o Sport fazia era fechar espaços. Fechando espaços, ele ele fez o time de São Paulo se perder na saída de jogo. No segundo tempo, quando o São Paulo muda isso, o Sport fecha de vez. E aí acabou, né? Acabou, porque aí o São Paulo não consegue, não tem há anos, né? Há meses, pelo menos, para não ser tão dramático, com o Zubeldia desde o ano passado, eu sempre bato aqui. A maior dificuldade do São Paulo é de quebrar a última linha, é de dar o último passe, é de atingir o último terço do campo, é de criar chances claras de finalização. E com o adversário retrancado, esquece, cara. O jogo basicamente acabou. Aí o São Paulo começou a arriscar chutes de longe, né? Eu acho que ele demorou para tirar o Caleri, né? Enfim. Foi assim, a toada foi assim até o final, com, claro, um destaque negativo, vamos dizer assim, o susto lá do cara do Sport que tomou uma bolada, desmaiou e aí saiu de campo de ambulância para um hospital, e isso dá autorização para a sexta substituição quando ele coloca o Rian Francisco faltando 2 minutos para acabar o jogo, né, cara? Então, quer dizer, o Zubeldia não se ajuda, né? Vamos lá, as considerações, né? Primeiro, eu acho que o trabalho está derretendo. Eu acho que o jogo de hoje é uma aula no sentido de mostrar que o Zubeldia vive uma Lucas dependência, vive uma Oscar dependência. Quando não tem os dois, ele não consegue criar mecanismos táticos de fazer o São Paulo jogar. E tem todo esse gatilho, por mais que ele tenha esbravejado na coletiva, que não, pô, só o Palmeiras que meninos jogam desse jeito, nem outro time do Brasil, balela, mas né, os Santos jogam também. Vários exemplos, né? Mas assim, não tem que ficar muito olhando o quintal dos outros. Você tem que olhar o que é o São Paulo, o que são as tradições do São Paulo, o que é a característica do São Paulo. O São Paulo também não, é um clube que não tem medo de lançar moleque, que a torcida apoia os moleques, como é o Santos, como a torcida do Palmeiras aprendeu agora, né? Como o Fluminense, torcida do Fluminense, torcida do Vasco, né? Qual outros clubes revelam bastante por aí? O Grêmio, né? Enfim. Não é só o Palmeiras. Existe uma cultura em vários clubes de dar espaço e da torcida ter paciência com os meninos, gostar de ver os meninos em campo. São Paulo é um desses clubes. Então, a partir do momento que ele esbravejou, que ele deu chance, ele só deu chance porque o Lucas e o Oscar não jogaram. Se o Lucas e o Oscar tivessem jogado, a gente sabe o que aconteceria. O Marcos Antônio ia pro banco, era ele que ia entrar, não era o Matheus Alves, por exemplo. Então, assim, eu acho que esse jogo é categórico, é didático,
para mostrar para o Zubeldia, forçar o Zubeldia a criar elementos de jogo sem as suas principais peças. E vão ser necessários, porque da forma como ele extenuou os caras do Campeonato Paulista, era evidente que os caras iam quebrar e iam arrebentar a qualquer momento. Que bom, né? Batendo na madeira, que seja agora. Não seja num momento mais decisivo da temporada. Que os caras tenham aguentado chegar até o mata-mata do Paulistão. Então, que bom que seja agora. Que bom que isso aconteça na primeira rodada do Campeonato Paulista, que o Oscar, diferente do Lucas, não seja algo lá tão grave. Não que o do Lucas seja grave, mas o do Oscar é muito leve, parece. Parece que para quarta-feira ele já vai dar em condições. Então, assim, de uma certa maneira, eu acho que mostrou ao Zubeldia que a teimosia dele não vai levar o São Paulo a lugar nenhum. Agora, se vai dar tempo dele aprender com os próprios erros, eu já disse isso aqui em inúmeros pós-jogos, inúmeros vídeos que eu gravo. Cara, não tem mais tempo, não tem mais paciência com o Zubeldia. Nós, da imprensa, os jogadores, talvez, torcida, com certeza, não tem mais tempo. E o despertador dele parece que tá para tocar a qualquer momento, quando tem um Dorival Júnior no mercado. Você que está aí do outro lado, pode gostar ou não gostar do Dorival Júnior, é uma opção sua, mas é inegável. É o último cara que conquistou um título com o São Paulo, é um cara que boa parte da torcida criou um carinho pelo cara, e o cara foi demitido da seleção brasileira, está no mercado, é uma sombra e tanto. É uma sombra e tanto para ele. Então, não tem mais tempo a perder. Mas parece que ele não tem esse senso de urgência. Quando ele vem na coletiva e fala assim, paciência, calma. Não, a torcida tem o direito de vaiar, não sei o quê, mas vamos ter calma, vamos melhorar. Cara, a calma já vai durar um ano já. A torcida do São Paulo tem calma com vocês, o meu dia. Falando pra mim, eu não preciso ter calma com você. Quem tem que ter calma com você é a torcida do São Paulo. E a paciência já acabou. Hoje foi categórico. Todo mundo vaiando, todo mundo criticando, xingando. Então, assim, as variações táticas, as triangulações. O São Paulo não tem variação tática, o São Paulo não tem triangulação, o São Paulo não tem jogada trabalhada. O São Paulo não faz 1-2, o São Paulo não tem uma bola alçada, uma bola longa na linha de fundo. Sem o Lucas ainda, sem o Oscar, piora. Piora, por mais que o Marcos Antônio tenha feito uma boa partida, na minha opinião. Se você não concorda, deixa aí nos comentários, né? Mas assim, na minha opinião, os dois não fizeram uma boa partida. Minto, desculpa, me confundi agora. O Marcos Antônio fez uma boa partida. Só que, cara, até que ponto isso foi um trabalho do técnico? A gente não sabe. A gente vê o São Paulo ficar 20 dias sem jogar e no primeiro jogo, depois de 20 dias, a gente vê os mesmos erros sendo repetidos. O mesmo padrão de jogo deficiente, o mesmo padrão de jogo falho do São Paulo se repetir. Um toque de bola, uma posse de bola inoperante, inofensiva. Todo mundo já aprendeu a marcar o São Paulo. E o Zubeldia parece que não se importa com isso. Então, assim, eu já disse isso aqui outras vezes, reiterando, né? Eu já disse isso aqui. Eu acho que a paciência com o trabalho já acabou faz tempo. Já acabou faz tempo. Eu gostaria de ter explicações mais lógicas para você que está aí do outro lado sobre por qual motivo ele não caiu após a demissão do Paulista, sobre por qual motivo ele não caiu no final do ano passado. Além da financeira, claro, né? Porque tem multa, tem todos esses requisitos aí que a gente sabe que pesa ali na hora da conta final. Só que agora ele precisa se ligar, porque agora ele tem fantasma, né? Agora ele tem sombra. É inegável. O Fluminense demitiu o Mano Menezes aí, né? Todo mundo tá falando que é o Dorival Júnior e tal. Se o Dorival Júnior não fechar com o Fluminense, é meio óbvio que o São Paulo, que ele é uma sombra e tanto pro São Paulo. Aliás, hoje o Antônio Oliveira lá, o Portuga que treinou o Corinthians lá, tava lá no Morumbi. E já tem gente pedindo o cara que foi horrível no Corinthians no São Paulo. Pra você ver o desespero de parte da torcida, a irritação de parte da torcida com o trabalho do argentino. Então, assim, ou ele estuda variações, e eu falei isso na análise do elenco e vou falar isso hoje.
Hoje ele muda o que está errado. A teimosia do Zubeldia não passa pela, pela, pela meia-culpa que ele faz, pelas tentativas de mudança no decorrer das partidas agora, que ele mostrou hoje, algo que ele não tinha mostrado. Hoje ele mostrou, ele mudou o esquema que ele começou o jogo, ele viu que não estava dando certo, ele tentou, ele buscou. Para mim, passa pela teimosia, pela insistência, pela proposição de jogo inicial que sempre se repete, sempre não está dando em nada. Não está dando em nada. O meu maior, se eu tivesse, eu não sou especialista em futebol, não sou o senhor da razão, não sou dono de nada aqui, tá? Todo mundo tem direito a opinar, eu sou só um jornalista, eu entendo de jornalismo, eu entendo de escrever, entendo de fazer uma matéria, de editar uma foto, disso que eu entendo. Eu entendo de escalar um time e colocar em campo. Mas a experiência de 20 anos cobrindo essa porcaria me dá a entender que é um treinador que ele quer que os jogadores se adaptem ao esquema dele, não o contrário. Ele não se adapta ao esquema aos jogadores que ele tem, a não ser as duas estrelas, em que ele é obrigado. O Oscar e o Lucas. Ele é obrigado. Os outros, repito, para mim, hoje, o que ele fez com o Alan Franco, sacrificar o cara que estava jogando de uma maneira exemplar e que injustamente não está na seleção lá do Campeonato Paulista. Aliás, dane-se também, né? Dane-se também. Era pro Alan Franco, tá? Um cara que sacrificar o Enzo Dias. O que ele viu no treino? Por exemplo, que o Igor Vinícius foi melhor que o Cédric Soares. Eu não entendi. Eu não entendi. Com todo respeito, eu não entendi. Então, eu entendi ele mexer, e eu falo isso no vídeo de análise do elenco, né? Que ele tinha achado um caminho. E o caminho não passa por números. 3-4-2, 3-5-2, 4-3-3, 4-1-2, não sei o quê. Passa pelas peças. Passa pelo rendimento do jogador naquilo que propõe. E a gente está vendo. A gente viu que o Alisson teve muita dificuldade tática hoje. Espero que ele não volte a insistir nisso. Mas ele mexendo no que estava dando certo, no Alan Franco, no Enzo Dias, no Cédric. Insistir no Caleri, que já não está entregando nada faz tempo. Não está entregando nada faz tempo. Voltar a escalar o Luciano. Ele tira o Luciano do time quando ele põe os 3 zagueiros lá no final da fase de classificação do Paulista e no jogo contra o Novo Horizontino. O time ganha volume de jogo e ele volta. Eu não consigo entender. Passa muito além de escalar ou não escalar os meninos da base, que estão arrombando a porta pedindo passagem. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Esses meninos estão há muito tempo já pedindo passagem. E hoje, parabéns aos colegas lá na coletiva de imprensa, parabéns de verdade mesmo, sem puxar saco, sem corporativismo, por mais que eu seja um cara meio corporativista com jornalista, mas que perguntaram isso pra ele, cara, eles não tinham que ter jogado mais no Paulista? Não, vocês sabem como o Paulista é importante. E agora? Agora não é? Então, assim, é complicado. É um empate, não é uma derrota. Contra um adversário fraco. O Sport é um time fraco. O Sport tem o Lucas Lima de armador, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros nisso, né? Jogadores com nível de segunda divisão. Jogadores com nível de segunda divisão. O Sport vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Me desculpa você, torcedor do Sport, você pernambucano que entra aqui, vai entrar aqui, vai ficar bravo, né? Pô, ó o sudestino aí falando groselha, né? O eixo, criticando os times de fora, mas existem times. O Bahia é um time que eu vejo com potencial. Se for pegar na região Nordeste, eu recordo da região Nordeste, né? Se fosse o Juventude, eu falaria do Rio Grande do Sul, tá? Fiquem calmos, tá? Mas assim, o Sport não. O Sport não tem nada a oferecer no Campeonato Brasileiro, a não ser nos jogos em casa, quando ele efetivamente é um terror jogar lá. Eu já fui lá na Ilha do Retiro várias vezes, é um inferno aquele lugar, né? É um inferno aquele lugar. O Sport faz um barulho surrecedor. Mas hoje, fora de casa, cara, eu não sei, cara. Eu não sei. E o São Paulo perde 2 pontos numa rodada em que, tirando o Internacional, que jogou com o Flamengo, que é um dos favoritos ao título, todos os mandantes ganharam. Então,
complicado, né? Complicado. Quarta-feira tem Libertadores, vamos ver. Muito provavelmente o Oscar volta, né? A impressão que passa que o Oscar, na verdade, foi poupado hoje, né? Eu acho que ele vai insistir nos 3 zagueiros, mas tomara que pelo menos ele escolha bem as peças, né? Claro, um empate com um gol de derrota, principalmente pelo pênalti, né? Realmente, pelo pênalti. Deixa aí nos comentários o que você achou, o que você achou do jogo, o que você acha que o São Paulo tem que melhorar. Sua opinião é muito válida e já sabe, né? Se inscreve aí, cara, curte aí, tá? Compartilha aí. 35 minutos de vídeo já. Ficou longo, né? Ficou longo, mas até um clima ruim, né? Até um vídeo meio pra baixo, né? Mas cara, o futebol do São Paulo do Zubeldia deixa a gente pra baixo, né? Repito, até dou a benevolência pra ele pela tentativa de mudança lá no final da fase de classificação do Paulista, quando entra os 3 zagueiros, hoje no intervalo tal, só que ele parece que não tá ciente da urgência que pede as coisas, pede as mudanças, né? Então, aí fica difícil, né? Se puder, já sabe, né? Tá aqui, ó. Deixa o pixinho aqui, vira membro do canal, a gente volta com o momento com mais informações. Beijo do gordo, tchau. São Paulo!